O soldado brasileiro não consegue tirar os olhos do fosso. Aquele buraco escuro de 2 metros de profundidade, cheio de estacas afiadas apontadas para cima, escondido embaixo da lama e da água da chuva, que não para de cair há dias. E ele sabe que quando a ordem vier, ele vai ter que correr através daquele campo aberto. Vai ter que atravessar 200 metros de terreno pantanoso, sem nenhuma cobertura, enquanto 90 canhões paraguaios disparam do alto das trincheiras. Vai ter que pular por cima daquele fosso mortal, ou cair dentro dele e ser empalado nas estacas. E mesmo que consiga atravessar tudo isso, ainda vai ter que escalar um parapeito de 2 metros de altura, feito de terra, compactada, enquanto 5.000 fuzis paraguaios atiram de cima na cabeça dele. E neste momento, 22 de setembro de 1866, ele olha para os companheiros ao redor, todos molhados pela chuva, todos em silêncio, todos sabendo que muitos não vão voltar. Porque a fortaleza de Curupaiti não é simplesmente uma fortificação paraguaia, é a posição defensiva mais letal que Francisco Solano Lopes construiu durante toda a Guerra do Paraguai. É um complexo de trincheiras de 2 quilômetros protegido por fossos mortais, parapeitos altíssimos, estacas afiadas escondidas na lama, 90 canhões pesados, incluindo o El Cristiano de 12 toneladas, fundido a partir dos sinos das igrejas, e 5.000 soldados paraguaios fanáticos. E o pior de tudo é que o ataque não vai ser uma manobra inteligente, não vai ser um cerco gradual. Não, o general Bartolomé Mitre, comandante argentino das forças aliadas, decidiu que o ataque será frontal, direto, suicida. 20.000 homens marchando em formação através de campo aberto contra trincheiras fortificadas. E isso vai se transformar no maior massacre da Guerra do Paraguai. Inscreva-se agora e comente de onde você assiste para que a história da Batalha de Curupaiti jamais seja esquecida. Para entender como o Brasil e a Argentina chegaram a cometer um erro tão catastrófico, você precisa entender o contexto. 3 semanas antes, em 1º de setembro de 1866, as forças aliadas atacaram e conquistaram o Forte de Curuzu, uma posição paraguaia menor 3 quilômetros ao sul de Curupaiti. A vitória em Curuzu foi relativamente fácil. A esquadra brasileira bombardeou o forte durante horas. A infantaria atacou. Os paraguaios fugiram. 830 baixas aliadas contra 2.500 paraguaias. Uma vitória que inflou o ego dos comandantes e fez todos acreditarem que a próxima fortaleza seria igualmente fácil. E quando os paraguaios fugiram de Curuzu correndo em direção a Curupaiti, o general brasileiro Manuel Marques de Souza, visconde de Porto Alegre, quis perseguir imediatamente, aproveitar o momentum, mas o general Mitre disse não. Vamos esperar reforços. Vamos planejar com calma. E essa decisão, essa pausa, de 3 semanas, foi o primeiro erro fatal porque deu tempo suficiente para o general paraguaio José Edu Vigis Dias transformar Curupaiti numa fortaleza praticamente inexpugnável. Ele colocou 5.000 homens para trabalhar em turnos, dia e noite, cavando, construindo, fortificando, e quando terminaram eles tinham criado um monstro. 2 quilômetros de trincheiras conectadas, protegidas por um fosso principal de 4 metros de largura por 2 de profundidade. A terra retirada do fosso foi apiloada em parapeitos defensivos de 2 metros de altura, atrás dos quais foram posicionados 90 canhões cobrindo tanto o lado do rio quanto o lado de terra. E na frente do fosso, os paraguaios construíram algo ainda mais diabólico. Linhas de abete, árvores derrubadas com galhos afiados apontados na direção do inimigo. E escondidas dentro dessas árvores, eles colocaram estacas de madeira com pontas afiadas fincadas no chão. Armadilhas mortais dissimuladas pela vegetação. E quando a chuva começou a cair, essas armadilhas ficaram completamente invisíveis, cobertas por água lamacenta, esperando para empalar qualquer soldado que caísse ali. E além de tudo isso, os paraguaios cavaram uma segunda linha de trincheiras mais elevada atrás da primeira, criando posições de tiro perfeitas. Tudo planejado, com precisão matemática pelo engenheiro britânico George Thompson, contratado por Lopes, e quando o general Dias inspecionou a obra no dia 21 de setembro, ele disse para o marechal Lopes uma frase que entraria para a história: se todo o exército aliado atacar,
Todo o exército aliado ficará sepultado ao pé das trincheiras. E enquanto os paraguaios se preparavam com competência, do lado aliado as coisas estavam um caos, porque havia uma briga feia pelo comando entre os generais brasileiros e o argentino Mitre. O almirante Tamandaré não respeitava Mitre. O general Porto Alegre também duvidava dele. Havia tensões entre os próprios brasileiros. Brigas políticas, brigas de ego. Brigas que não tinham nada a ver com estratégia militar, mas que estavam prejudicando completamente o planejamento. E no meio dessa confusão, Mitre propôs seu plano de ataque, baseado em táticas europeias que ele tinha estudado. Mas, nunca aplicado o plano, era simples. Infantaria atacaria frontalmente com baionetas caladas. Depois fingiria recuar para atrair os paraguaios para fora das trincheiras. E então daria meia volta e os subjugaria em campo aberto. Era um plano que poderia funcionar contra tropas indisciplinadas. Mas os paraguaios de Curupaiti eram veteranos comandados por oficiais competentes que não iam cair numa armadilha tão óbvia. E pior ainda, o plano dependia do bombardeio naval. Destruir primeiro os canhões paraguaios. Mas quando foi marcado o ataque para o dia 16 de setembro, o almirante Tamandaré reclamou que estava chovendo demais. Então, o ataque foi adiado, e adiado de novo. E no meio desses adiamentos, Francisco Solano Lopes pediu uma reunião com os comandantes aliados no dia 12 de setembro para discutir paz. Mitre compareceu sozinho. Lopes ofereceu termos. Mas Mitre exigiu rendição total. E aquela reunião deu ainda mais tempo para os paraguaios fortificarem Curupaiti. E quando o ataque finalmente foi marcado para o dia 22 de setembro, as trincheiras estavam prontas, perfeitas, mortais. A manhã de 22 de setembro de 1866 amanhece nublada e úmida. O chão está encharcado pela chuva. Em Curuzu, 20.000 soldados aliados estão reunidos. A maioria brasileiros comandados pelo general Guilherme Xavier de Souza, alguns argentinos, alguns uruguaios, todos em formação, esperando a ordem. E no Rio Paraguai, a esquadra brasileira se posiciona. São os encouraçados Brasil, Barroso, Tamandaré, Lima Barros e Bahia na vanguarda, apoiados por canhoneiras e bombardeiras. Quase 20 navios com 200 peças de artilharia prontos para bombardear Curupaiti. E às 8h30 da manhã começa, o trovão dos canhões navais brasileiros ecoa por quilômetros. Projéteis de 8 polegadas voam através do rio e explodem nas trincheiras paraguaias. Nuvens de terra e fumaça sobem aos céus. É um espetáculo de fogo e destruição. Mas tem um problema. Os canhões paraguaios estão posicionados vários metros acima da margem do rio, protegidos por parapeitos grossos de terra compactada, e os projéteis navais brasileiros que foram feitos para perfurar couraças de ferro simplesmente afundam na terra mole sem causar dano real. Alguns canhões paraguaios são danificados, mas a maioria das defesas permanece intacta, e os paraguaios respondem. Seus 90 canhões abrem fogo contra a esquadra, e começa um duelo de artilharia que dura horas. E lá em Curuzu, a infantaria espera. Espera o sinal de que o bombardeio destruiu as defesas, espera a ordem de avançar. E finalmente, às 11 da manhã, a ordem vem. Avancem, tomem Curupaiti, e 20.000 homens começam a marchar. O que acontece nos minutos seguintes é um dos massacres mais unilaterais da história militar brasileira. As colunas de infantaria aliada avançam em formação através do campo aberto. São 200 metros de terreno pantanoso. Os soldados afundam na lama até os joelhos. Tropeçam em raízes escondidas. Alguns caem nas armadilhas de estacas e são empalados. E os paraguaios estão esperando, deixando os aliados se aproximarem, esperando o momento perfeito. E quando as primeiras colunas chegam a 100 metros das trincheiras, os 90 canhões de Curupaiti disparam ao mesmo tempo. O som é ensurdecedor. O impacto é devastador. Metralha voa através das formações, ceifando dezenas de homens de uma vez. Membros arrancados, cabeças explodindo, corpos rasgados ao meio, e os que sobrevivem continuam avançando, porque a ordem é tomar as trincheiras, continuar não importa o custo, e eles chegam mais perto, 50 metros, 40, 30,
E agora, os 5.000 fuzis paraguaios abrem fogo. Descargas cerradas de mosquetes a curta distância. Impossível errar. E os brasileiros caem aos montes. Oficiais gritando ordens que ninguém consegue ouvir. Soldados tentando se esconder. Mas não há cobertura. Só campo aberto e morte. E alguns conseguem chegar até o fosso principal. Aquele buraco de 4 metros de largura e 2 de profundidade. Cheio de estacas afiadas. E eles tentam pular, mas a maioria cai dentro. Empalados. Agonizando. E os poucos que conseguem atravessar o fosso encontram o parapeito de 2 metros de altura. Terra compactada impossível de escalar sob fogo inimigo, eles tentam se agarram na terra, tentam subir, mas os paraguaios em cima, simplesmente atiram para baixo nas cabeças deles. É execução sumária de homens presos numa armadilha sem saída. E lá atrás, o general Mitre vê suas tropas sendo massacradas e comete o segundo erro fatal. Ele acha que os brasileiros já atravessaram o fosso principal, então ordena que os argentinos também ataquem. E mais milhares de homens marcham direto para o mesmo matadouro, e são massacrados da mesma forma. Metralha, fuzilaria, morte. E depois de algumas horas de carnificina, as colunas aliadas começam a quebrar. Soldados fogem em desordem de volta para Curuzu. Oficiais tentam reagrupar. Mas é impossível. O moral está destruído. E ao anoitecer, Mitre finalmente ratifica a retirada. Ordena que todos recuem, deixando o campo de batalha coberto de mortos e feridos. E quando o silêncio finalmente cai sobre Curupaiti, os números são assustadores. Dados oficiais falam em 4.000 baixas aliadas, sendo quase 1.000 mortos, 411 brasileiros mortos e 1.600 feridos, 587 argentinos mortos e 770 feridos. Mas historiadores modernos dizem que os números reais são maiores. Talvez 4.000 baixas só do lado brasileiro. E do lado paraguaio, protegidos pelas trincheiras perfeitas projetadas por George Thompson. Apenas 54 mortos e 196 feridos. Uma proporção de 20 baixas aliadas para cada baixa paraguaia. Um massacre, uma derrota humilhante. A maior derrota da Tríplice Aliança em toda a Guerra do Paraguai. Mas o horror não acabou com o fim da batalha, porque quando a noite cai, centenas de feridos aliados ainda estão lá, agonizando na lama, gritando por ajuda, sangrando até a morte, e os paraguaios saem das trincheiras. Vão até o campo de batalha e começam a pilhar, pegam fuzis, 3.000 fuzis deixados pelos aliados. Pegam roupas, e segundo relatos da época, eles perguntavam aos soldados aliados feridos se conseguiam andar. E se a resposta era não, eles eram sumariamente executados. Atos de barbárie cometidos por homens que tinham acabado de sobreviver a um ataque suicida. Crimes de guerra. Atrocidades que aconteceram porque a Guerra do Paraguai tinha se tornado brutal demais, desumana demais. Uma guerra onde todas as regras civilizadas tinham sido esquecidas, e as consequências da derrota de Curupaiti foram imensas. Do lado uruguaio, o general Venâncio Flores se retirou para o Uruguai após a batalha. As forças uruguaias basicamente deixaram de participar da guerra. Do lado argentino, a participação diminuiu drasticamente. Mais argentinos morreram em Curupaiti num único dia do que morreriam décadas depois, na Guerra das Malvinas inteira. O trauma foi profundo, e a partir de Curupaiti, coube principalmente ao Brasil continuar a guerra, praticamente sozinho. E do lado brasileiro a derrota causou repercussões terríveis. Jornais atacaram o comando militar. Políticos exigiram mudanças. A população questionou-se. A guerra valia a pena. E o imperador Dom Pedro II, furioso com a incompetência, decidiu fazer mudanças drásticas. Em 10 de outubro de 1866, menos de 3 semanas após a derrota, ele nomeou o Marechal Luiz Alves de Lima e Silva, o Marquês de Caxias, como novo comandante em chefe das forças brasileiras no Paraguai. Caxias era considerado o militar mais competente do Brasil, um homem que não toleraria as brigas políticas que tinham sabotado Curupaiti.
E quando Caxias assumiu o comando, ele encontrou o exército praticamente paralisado. Mas ele começou a reorganizar, treinou os soldados, reequipou o exército, melhorou o sistema de saúde e adotou uma estratégia completamente diferente. Nada de ataques frontais suicidas. Agora seria cerco, isolamento, manobras de flanqueamento. E Curupaiti, que tinha resistido ao ataque frontal de 20.000 homens, seria simplesmente cercada e deixada para morrer de fome. E foi exatamente isso que aconteceu. Durante os meses seguintes, os aliados continuaram bombardeando Curupaiti esporadicamente, mas sem tentar outro ataque frontal. E em julho de 1867 Caxias retomou a ofensiva, mas flanqueando Curupaiti pelo leste, contornando a fortaleza, conquistando o território ao norte dela, isolando os defensores, e em 23 de março de 1868, um ano e meio depois da batalha, os paraguaios finalmente evacuaram Curupaiti, porque não fazia mais sentido defender uma fortaleza que tinha sido flanqueada, tornada irrelevante pela estratégia de Caxias. E quando as tropas aliadas entraram em Curupaiti, encontraram trincheiras vazias, canhões abandonados, uma fortaleza fantasma que tinha custado 4.000 vidas aliadas. Mas no final, foi conquistada sem disparar um único tiro. A Batalha de Curupaiti deixou lições amargas. A primeira foi que ataques frontais contra posições fortificadas, defendidas por tropas determinadas, são suicídio. Não importa quanta superioridade numérica você tenha. Se o inimigo está entrincheirado, com boas posições de tiro, você vai sofrer baixas catastróficas. Essa lição, que parecia óbvia, seria esquecida de novo décadas depois, na Primeira Guerra Mundial, quando milhões de soldados europeus marcharam através de campos abertos contra trincheiras e metralhadoras e morreram aos milhões repetindo os mesmos erros de Curupaiti, mas em escala industrial. A segunda lição foi sobre a importância da engenharia militar. George Thompson transformou uma posição vulnerável numa fortaleza praticamente inexpugnável em apenas 3 semanas. A terceira lição foi sobre comando unificado. As brigas entre os comandantes aliados contribuíram para o desastre. E só quando Caxias assumiu o controle total e impôs disciplina, é que as forças aliadas começaram a vencer de novo. E a quarta lição foi sobre o custo humano da incompetência militar. 4.000 homens mortos e feridos num único dia, por causa de um plano mal concebido executado por comandantes, que não entendiam o terreno, não respeitavam o inimigo e não se importavam com as vidas dos soldados. E entre esses 4.000 havia histórias, vidas, sonhos destruídos, como a história do pintor argentino Cândido Lopes, que perdeu a mão direita em Curupaiti, teve que aprender a pintar com a mão esquerda, e passou o resto da vida criando quadros sobre a guerra, tentando processar o trauma. Ou a história de Maria Curupaiti, uma jovem brasileira de 13 anos, que se disfarçou de homem para lutar ao lado do marido. Viu o marido morrer em Curuzu, jurou vingança, lutou em Curupaiti, foi descoberta quando foi ferida. Sobreviveu à guerra, mas voltou para o Brasil traumatizada. Passou décadas na miséria até morrer esquecida. E só décadas depois, recebeu homenagens tardias. E essas histórias individuais multiplicadas por 4.000 mostram a verdadeira tragédia de Curupaiti. Não são apenas números, são vidas destruídas, famílias destroçadas, futuros cancelados por decisões militares incompetentes. Francisco Solano Lopes usou a vitória de Curupaiti para tentar negociar melhores termos de paz. Mas o imperador Dom Pedro II se recusou terminantemente. Declarou que a guerra continuaria até a derrota total do Paraguai. E essa decisão condenou o Paraguai a mais 3 anos e meio de guerra brutal. Até que finalmente, em 1º de março de 1870, Lopes foi morto em Cerro Corá. E só então a guerra terminou. Depois de 6 anos de combates, depois de ter matado entre 150.000 e 300.000 pessoas, a maioria paraguaios, depois de ter devastado completamente o Paraguai, que perdeu território, perdeu população, perdeu quase toda a sua geração masculina adulta, virou um país fantasma que levaria décadas para se recuperar. E o Brasil saiu vitorioso, mas exausto, economicamente destruído, psicologicamente traumatizado, e Curupaiti, aquela fortaleza que resistiu ao ataque de 20.000 homens, que matou 4.000 aliados num único dia,
que paralisou a guerra por 10 meses. Foi eventualmente abandonada pelos paraguaios e ocupada pelos aliados sem resistência, provando que no final a estratégia inteligente de Caxias venceu onde a força bruta de Mitre tinha falhado. Mas essa vitória tardia não apaga a tragédia do dia 22 de setembro. Não traz de volta os mortos, não cura os feridos. Não desfaz o erro catastrófico que mandou 20.000 homens marcharem direto para dentro de um matadouro. Hoje, mais de 150 anos depois, a Batalha de Curupaiti ainda é estudada em academias militares como exemplo perfeito de tudo que não se deve fazer numa guerra. Ataque frontal contra posições fortificadas, comando dividido, falta de reconhecimento do terreno, subestimação do inimigo, tudo errado, ao mesmo tempo resultando em tragédia evitável. Mas a verdadeira lição de Curupaiti não é militar, é humana. É sobre o custo terrível da incompetência, sobre como decisões ruins de alguns comandantes destroem vidas de milhares de soldados, sobre como o orgulho e a política podem matar tanto quanto as balas. E os homens que marcharam através daquele campo lamacento em direção às trincheiras de Curupaiti, que viram seus companheiros sendo despedaçados pela metralha, que caíram nos fossos cheios de estacas, que tentaram escalar parapeitos impossíveis sob fogo inimigo. Esses homens merecem ser lembrados não como estatísticas, mas como seres humanos que foram mandados para a morte por comandantes que falharam com eles. E essa memória, essa lembrança do custo humano da guerra, é talvez a única coisa que pode dar algum significado àquela tragédia. Inscreva-se agora, ative o sininho, comente sua cidade e país, para que essa história jamais seja apagada. Para que a memória daqueles 4.000 homens massacrados em Curupaiti continue viva. Para que as futuras gerações entendam que guerra não é glória. Guerra é tragédia. E que a incompetência militar mata tanto quanto o inimigo. Para que nunca mais comandantes incompetentes mandem soldados marcharem direto para dentro de armadilhas mortais. Para que a lição de Curupaiti, comprada com o sangue de milhares, não seja esquecida.